Necropolítica é um neologismo que a gente tem utilizado nos últimos dias, nos últimos anos, né, para definir algumas situações que vêm ocorrendo aqui no Brasil, né? A política da morte. Mas antes de você saber o que é esse conceito direitinho, curta essa publicação, indique ela para um amigo, compartilhe, se inscreva no canal, ativando o sininho para você ficar atualizado das últimas discussões e que você comente esse vídeo, porque o comentário, o algoritmo entende que eu sou fodão e aí ele começa a rodar esse vídeo na internet, no YouTube, tá bom? Desde já eu agradeço, muito obrigado. Não dá para passar batido, né, os posicionamentos e as falas, né, ditas pelo presidente da República, né? Essa semana foi uma semana muito tensa, né, porque ele demitiu o seu ministro da Saúde no auge, né, não no auge, mas assim, num momento muito tenso, né, da expansão do coronavírus no Brasil. A gente já tem notícias, né, que em Fortaleza, né, no Ceará e no Amazonas, em Manaus, o sistema público já colapsou. Todas as UTIs estão ocupadas, já tem gente na fila. Ontem uma imagem muito chocante, né, de um caminhão frigorífico, né, chegando em Manaus para acomodar os corpos, né. Circulou aí também uma mensagem do Exército, né, pedindo aos prefeitos algum tipo de esclarecimento sobre a possibilidade de enterros em massa, tipo assim, como é que estão os cemitérios, né? Então, ou seja, espera-se um cenário muito trágico, a gente espera que ele não ocorra de forma nenhuma. Mas diante de tudo isso, como eu disse, há uma crítica praticamente generalizada, a não ser com os bolsominions retardados, né, que não veio um palmo na frente do seu nariz, em relação a esse suplício que a gente está passando. Há quem ainda acredite que é simplesmente um vírus chinês, que foi uma coisa criada por fulano ou por Beltrano para sacanear com o Bolsonaro e etc. E aí, diante disso, ele, né, proferiu algumas frases, as frases não são minhas, as frases são dele, né? Ou você concorda ou você discorda dele, não discorda de mim, né? Que, na verdade, o poder destruidor do vírus ele é superdimensionado, né? Depois que vai ter um problema, mas não é tudo o que dizem, né? O que está errado é esta histeria, a histeria está errada, o certo deve ser gente morrendo, né? É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, né? Enfim, talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo, talvez, e eu estou com anticorpo, né? Um médico infectologista falando. Chamou, né, o João Dória de lunático e que os estados estão extrapolando, voltando a afirmar que uma dose excessiva do remédio pode se tornar veneno. Eu não aguento ditado popular para explicar uma coisa tão séria. E o povo vai saber que foi enganado pela crise do coronavírus, ressaltando a fantasia e a histeria que os governadores vivem. Mas tem uma outra questão aqui importante, né? Vamos sair um pouco da questão do vírus. Eu li hoje um artigo de uma psiquiatra no jornal o Globo e ela falava que, na verdade, o Bolsonaro não é louco, porque geralmente o louco ele tem compaixão pelas pessoas. Então, na verdade, dentro da psiquiatria, ele seria um psicopata, né? Aquele sujeito que age, né, com requintes de crueldade. Então ela tem uma questão importante, ela aborda algumas questões. Desde os primeiros gestos do presidente ficou claro que seus atos são marcados por crueldade e violência. Proposição de liberar fuzis para civis, proposição de acabar com radares nas estradas, sob aquela coisa, né, de indústria da multa. Proposição de acabar, de não multar a falta de cadeirinha para criança, né, que é uma coisa que salva as pessoas, né?
Proposição de acabar com o exame toxicológico para motorista de ônibus e caminhão. Proposição de legalizar o garimpo predatório nas florestas e terras indígenas. E ontem uma revogação de uma portaria, eu não sei se tem esse poder, de acabar com aquele registro de identificação e rastreamento de armas de fogo aqui no Brasil. Então, na verdade, é o seguinte, tudo isso que eu acabei de relatar aqui é um atentado contra a vida, né? A gente entende que o camarada que está na gestão pública, ele tem que cuidar da vida. Qual é a justificativa para não multar uma pessoa que carrega uma criança, por exemplo, no banco da frente, sem cinto de segurança, por exemplo? Ou que não está devidamente protegida? Se você brecar um carro a 60 por hora, por exemplo, 40 por hora, se você tem uma criança solta, ela voa pelo carro. Tá? Qual que é a necessidade ou qual que é o ganho de você não registrar, de você, como é que eu posso dizer, de você não se importar com a procedência de armas de fogo? Então, na verdade, tudo isso, quando ele minimiza as mortes, né? Porque da galera que está contaminada com corona, apenas 2, 3% é que vão morrer. Tá, 2, 3% parece que é uma coisa pequena, mas quando você coloca no universo da população, é muita gente. Sacou? São cidades inteiras, são regiões inteiras que simplesmente desaparecem se você concentrá-las, né, num único local, basicamente. E obviamente que essa necropolítica não é só dele, né? O Paulo Guedes também fala, veja bem, lá na China, né, um país de 1 bilhão de habitantes, morreram 5 mil pessoas apenas. Então, tipo assim, morreu pouca gente, mas se coloca no lugar, se fosse um parente seu, um amigo seu, um conhecido, né? Então, obviamente que o governo deve trabalhar para que ninguém morra. Ele não vai conseguir fazer isso. Mas ele tem que tentar minimizar a todo custo os impactos dessa crise. E é por isso que nós, professores de história, não os charlatões, não os que fazem oba-oba ou brincadeirinhas. A gente tem um compromisso muito sério a partir de agora, né, de mostrar para gerações futuras o que foi o ano de 2020 e os anos que antecederam tudo isso. Porque eu sempre falo aos meus alunos, a maioria deles está com 17, 18 anos, e há 4 anos, né, quando o Brasil viveu impeachment, viveu toda aquela confusão relativa ao governo Dilma, muita coisa foi prometida. Muita coisa foi prometida a eles. Um país mais justo, um país mais honesto, um país menos corrupto, um país de prosperidade, de riqueza e de moral e de ética. E isso não foi entregue. Então a gente fica... a gente encara isso não como uma missão de dar aula, mas de ser uma voz importante para marcar posição sobre tudo aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Então a função do político deveria ser preservar a vida e não a morte, cultuar a morte, a necropolítica.